Senhor: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Essa passagem de Êxodo, eu leio e repito muito para mim toda vez que eu tenho que dar um simples anúncio na igreja. Ela me encoraja. Agora eu preciso arrumar outros assim que não me deixem tremer, nem faltar o ar, nem dar frio na barriga. Mas o Senhor é conosco, né? Fechemos os nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, eis-me aqui, Senhor. Que o Senhor, nós vamos abrir a Bíblia, vamos estudar a sua palavra, que o Senhor me use, me inspire e me capacite, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem de hoje está lá em João 11, a princípio é de 1 a 6. É sobre a ressurreição de Lázaro. É uma história que todos nós conhecemos, né? Mas que ela foca na mensagem principal, que é a ressurreição de Lázaro. Mas eu queria dar no texto hoje um outro enfoque, que foi a demora no atendimento, né? Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Agora a gente vai lá para o 17, de 17 a 21. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia tinha uma distância de Jerusalém de quase 15 estádios. Isso significava, assim, 1 dia de viagem, de distância. E muitos dos judeus tinham ido consolar Maria e Marta acerca do seu irmão. Eu tô aqui dizendo, vocês estão acompanhando aí, né? Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Por enquanto a gente vai parar aqui. Aí eu vou fazer umas considerações aqui. Em João 11:6, lemos que Jesus demorou 2 dias de onde estava. A própria Bíblia nos mostra que foram 4 dias para chegar à casa de Marta e Maria, porque 1 dia o mensageiro levou para chegar com a notícia. Jesus se demorou 2 dias ainda lá, e 1 dia de viagem para poder chegar até onde estava Lázaro. Então foi no total 4 dias. Eu não sei aqui, mas se você é da minha época, vocês vão lembrar bem das filas quilométricas que a gente tinha para usar o orelhão, para poder fazer uma ligação. Ou então para ir na biblioteca, procurar diversos livros para poder terminar um trabalho escolar, né? E de quando nós então precisávamos conectar a internet, que é um fio, aí você fazia a conexão, aparecia um cachorrinho na minha casa, e aquele cachorrinho ficava ali e a internet não entrava, né? E tudo isso, com tudo isso a gente falava assim: bem, a gente esperava, né? Vivíamos sem tanta felicidade, mas esperávamos. Até que a globalização nos trouxe a facilidade da rapidez, o acesso a diferentes conteúdos, a agilidade no atendimento e, de brinde, a impaciência. Hoje em dia, não queremos esperar a musiquinha chata do atendimento ao cliente. Passar 10 minutos numa fila é inadmissível. O trabalho precisa vir completo da internet. Alguns segundos para carregar o conteúdo já traz aquela reclamação, né? Que internet lenta. E sempre
Eu não sei se na casa de vocês é assim, mas em casa, meu marido, pelo menos uma vez por semana, ele fala: eu preciso arrumar um provedor mais rápido, porque essa internet não está dando certo. Então, a maioria é assim. É normal. Os tempos mudaram. Mas você já percebeu como a gente se tornou imediatista também nas nossas orações? Todos desejamos uma resposta imediata às nossas orações e somos tentados a desanimar se a nossa súplica não é atendida prontamente. Será que esquecemos que algumas respostas demorarão mais aos nossos olhos? Se entregarmos nas mãos de quem conhece o fim desde o princípio, não deveríamos esperar, perseverar? A demora prova nossa fé e sinceridade. Há preciosas promessas nas Escrituras para os que esperam no Senhor. Todos desejamos uma resposta imediata às nossas orações, mas a demora da oportunidade para sondar o nosso coração. Deus nem sempre atende nós imediatamente, pois se Ele fizesse isso, poderíamos nos acostumar a receber suas bênçãos sem refletir sobre o nosso coração e as nossas atitudes. Estou quase conseguindo respirar, gente. Se a gente mantiver algum pecado, podemos nos tornar descuidados e esquecer nossa total dependência dele. Porque se Jesus cada vez que a gente faz uma oração de pronto atendesse, a gente nem está preocupado em se melhorar. A gente fala: não precisa, né? Você não para nem para refletir, você não quer melhorar em nada, porque a gente está ali, você esquece até da dependência do nosso Deus. A demora de Deus é sempre para o nosso bem. Os 2 dias de demora de Cristo, depois de ouvir que Lázaro estava doente, não foram uma negligência ou negação da parte dele. Era intencional. A confiança na demora da resposta de Deus, na verdade, deveria ser um estímulo para nós. A resposta às nossas orações talvez não venha tão depressa como desejamos, e talvez não seja justamente aquilo que pedimos, mas aquele que sabe o que é melhor para os seus filhos concederá bem muito maior do que pedimos, uma vez que não fiquemos desanimados na fé. Nessa passagem, vemos que as irmãs de Lázaro criam em Jesus, acreditavam nele, mas elas esperavam o quê? A cura. E aí Jesus se demorou e quando chegou ele estava morto. E nessa época, os judeus ainda tinham uma crença de que quando a pessoa morria, a sua alma ficava ali ao lado dele por 3 dias, aguardando uma oportunidade para voltar. Claro que é uma crença, não é certa, mas era a crença deles. E até com isso, Jesus excluiu essa possibilidade, para não pairar nenhuma dúvida do milagre dele. Ele chegou com 4 dias de morto. Então, obviamente, já era irreversível da morte, até para aqueles que tinham essa crendice de que a alma ficava ali por 3 dias, né? Eu vou contar aqui uma situação que eu vivi com a Thaís. Talvez eu já tenha falado para alguém aqui essa história. Aconteceu há muitos anos atrás. A Thaís estava na formatura dela do 9º ano. Ela era bem jovenzinha. Então é só também para exemplificar que Deus atende na ressurreição, mas Ele também se preocupa com situações menores da nossa vida. E para nós, às vezes, o momento é grande, né? E aí chegou a formatura da Thaís. A Thaís estudava no Colégio Cristo Rei. E ela chegou em casa muito triste e falou para mim assim: mamãe, vai ser a formatura. Eu falei: que legal. Ela falou: então, vai ser na sexta-feira à noite. Aí nós ficamos assim. Eu fiquei meio sem saber o que fazer. Ela ficou muito triste, ela chorou. Porque é uma idade que tinha uma convivência grande, né? A festa, tudo. Eu cheguei, inclusive, eu admito isso para vocês, conversei com ela bastante, mas falei: filha, você decide, porque eu não queria impor, né? Aí ela falou: não, mãe, eu já decidi, eu não vou participar. Eu falei: não, mas eu vou fazer minha parte. Eu vou lá no colégio, tenho um bom relacionamento com o diretor, eu vou lá falar com ele. Orei, claro, né?
Mãe, eu queria muito que ela fosse. Passei uns 2 dias orando e fui no colégio. O irmão me recebeu bem, conversei bastante com ele, falou: olha, não tem condição de mudar, está tudo organizado. O pessoal da foto, o buffet, está tudo já. Vai ser na sexta-noite, infelizmente. Aí eu voltei para casa como? Triste. A Thaís também tinha criado uma expectativa, não tinha ido lá, né? Aí eu falei: filha, não deu. Então, Deus sabe todas as coisas, né? E nós conseguimos aliviar o coração e ela também. Ela superou e ficamos bem. No dia da tal formatura, nós viemos ao culto no sábado de manhã. O Pedro não estava, porque estava embarcado, né? Na época no navio. E nós viemos ao culto e à tarde, no final da tarde, para essa formatura. Gente, caiu uma chuva. Mas uma chuva que ela não foi tão maior do que sempre, mas ela foi uma chuva forte, que inundou pela primeira vez o lugar onde ia ser a formatura. Inundou de tal maneira que não era possível secar nem tirar água. Eles tiveram que suspender a formatura. E, consequentemente, a outra data escolhida, a formatura, o pessoal da foto, o buffet, só tinha que ir no sábado à noite. E a Thaís pôde participar. É uma bobagem, talvez, aos olhos da gente. Mas para uma menina que fazia tudo de acordo com a igreja, foi importante para a vida dela. Aquilo foi uma resposta de oração também, né? Então, estou falando isso porque, assim, às vezes a gente fala: não posso pedir isso para Deus, uma coisa tão pequena, que a gente... Mas Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Mas está esperando a gente pedir e a gente trabalhar o nosso coração, né? Ele só me deu depois que eu calmei ela também. Voltando para a história de Lázaro, no versículo 43, Jesus diz assim: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. As pessoas esperavam a cura, mas nem imaginavam que Lázaro pudesse sair daquele sepulcro depois de 4 dias. A fala de Jesus aos seus discípulos, lá em João 11:4, diz assim: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. A oração do pecador pedindo purificação é atendida imediatamente. Imediatamente ela é respondida. Deus nunca deixa de ouvir o clamor do nosso coração, mas às vezes precisamos desenvolver confiança e paciência inabaláveis. Deus sempre responde, mas somente no seu tempo, quando Ele vê que é o melhor para nós, e às vezes depois de havermos aprendido algumas lições. Até mesmo os apóstolos tiveram que esperar por muitos dias até receberem o Espírito Santo. Durante esse período, eles examinaram o coração, reconciliaram-se entre si, rogaram por purificação e perdão. E por fim, quando entenderam que sem a ajuda celestial eles estavam desamparados, perdidos, impotentes, e que por sua própria força eles não conseguiriam, saberiam nada podiam fazer, então estavam prontos para ser batizados pelo Espírito Santo. A consequência disso foi que os rudes e incultos pescadores se tornaram poderosos evangelistas, praticando curas, expulsando demônios e outras coisas, né? Às vezes Deus usa demora de respostas à oração para trabalhar o nosso coração, desenvolver a nossa fé e mostrar que nós somos dependentes dele, totalmente dependentes dele. Eu gostaria de ler com vocês a última passagem dessa minha reflexão. É em Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Irmãos, eu também tive que escrever, mas fui eu quem escrevi. Aguentem firme. A esperança para nós.
Ainda que os pedidos que nós fizemos aqui pareçam sem resposta, precisamos confiar que Deus atenderá dentro dos seus planos, do seu tempo e da melhor maneira. Deus é fiel para cumprir a sua promessa com a gente. Então o apelo de hoje é que vocês não parem de orar, porque na hora certa a resposta virá.